nossa. Nesta noite, glorificado seja o Pai, glorificado seja o Filho, glorificado seja o Espírito Santo. Admirável é o Senhor, maravilhoso é Jesus Cristo, extraordinário é o Consolador. Nós dependemos dessa Trindade augusta, sublime, extraordinária, maravilhosa, encantadora. Sem essa Trindade nós nem existiríamos. E mais do que considerá-la, nós temos que adorá-la, temos que depender dela a cada momento. Deus seja louvado nos céus e na terra, pelos séculos dos séculos. Nós queremos pedir a cada pessoa que trouxe sua Bíblia nesta noite a especial gentileza de abri-la no segundo livro dos Reis. Nós vamos ao capítulo, por favor, ao capítulo de número 13. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 13, por gentileza. Enquanto os irmãos encontram, eu gostaria de dizer-lhes que tivemos hoje uma preciosíssima escola dominical. Estudamos a respeito da primeira celebração da Páscoa em Canaã. Estamos estudando o livro de Josué. Domingo próximo estaremos estudando sobre a tomada de Jericó. Sejam sempre bem-vindos. Hoje pela manhã tivemos um café aí completamente grátis para quem veio. Acho que o domingo a dose se repete. E junto a dois bons desejos, você pode estar conosco aqui. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem encontrou o segundo Reis, capítulo de número 13, por favor, diga amém. Versículo de número 14. E Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os ciros, porque ferirás os ciros em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os ciros até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os ciros. Quantos creem que o que nós acabamos de ler é verdade? Isso aconteceu mesmo. Crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Favor gritar um bonito amém. É diferente, é muito lindo falar para pessoas que acreditam na Bíblia. Porque quando se fala para quem não acredita, temos que ter um grande trabalho preliminar de fazer o povo acreditar. Mas quando se fala para quem já acredita, é mais fácil. É só explicar aquilo que se recebeu de Deus e nós podemos ser abençoados. Queiram ter a especial gentileza de tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus. A história que nós lemos nesta noite, que nós acabamos de ler, ela apresenta 2 personagens. Um se chamava Jeoás. O outro se chamava Eliseu. Um era rei de Israel, o outro era profeta. Ao longo da mensagem, nós estaremos considerando nesta noite as diferenças entre o rei e o profeta. Estaremos observando a posição de um rei e, ao mesmo tempo, estaremos observando, considerando a posição de um profeta. Mas antes de falarmos especificamente sobre o incidente acontecido no dia a que se refere esse texto, vamos lembrar algumas coisas introdutórias sobre o rei Jeoás e depois algumas coisas sobre o profeta Eliseu. É mais fácil desejar ser rei do que desejar ser profeta. Há mais ambição no mundo por uma coroa do que por uma inspiração.
mas a inspiração vale mais do que a coroa. É muito fácil ter ambições para ter poder, e o rei tem muito poder. Não há muitas ambições para ser aquilo que não depende de poder. Mas o profeta não tem o poder que o rei tem, mas frequentemente tem a autoridade que o rei não tem. E quando nós pensamos de Jeoás, rei de Israel, a Bíblia fala poucas coisas a respeito dele. Então vamos fazer uma comparação entre o rei e o profeta. Vamos fazer uma comparação entre Jeoás e o Eliseu. Jeoás é mencionado na Bíblia em 5 capítulos. Um rei é mencionado na Bíblia em 5 capítulos. Os capítulos inteiros não são para contar sobre ele, mas ele aparece em 5 capítulos e o nome dele aparece na Bíblia 24 vezes. Ótimo, é beleza aparecer 5 capítulos da Bíblia, tem gente que não apareceu em nenhum, tá bom? 5 vezes. Agora, a verdade é que Eliseu é diferente. Eliseu, o nome dele aparece na Bíblia 81 vezes. Então Deus está mais para os profetas do que para os reis. Deus tem mais negócios com o profeta do que com o rei. O Eliseu aparece na Bíblia 81 vezes. E tem mais, o Eliseu aparece na Bíblia em 15 capítulos. O Jeoás, o nome dele nem é mencionado no Novo Testamento. O Eliseu, Jesus encontrou um jeito de falar no profeta Eliseu, quando ele disse que havia muitas viúvas lá em Israel e uma delas foi alcançado pelo Senhor através do profeta Eliseu. Então Jesus se lembrou do profeta, embora não tenha mencionado o rei. O que nós sabemos sobre Jeoás? É bom recordar isto para depois nós estudarmos, isto é, nós apreciarmos a visita de um rei a um profeta. O Jeoás tem algumas qualidades. Vamos falar sobre a história de Jeoás assim num resumo interessante. Primeiro, o Jeoás era poderoso. Quase não precisava dizer, rei é poderoso. Quase todo rei do mundo tem poder. Há uns 10, 12, aproximadamente 12, não, menos de 15 anos, um certo imperador da África, um dos países mais pobres da África, ele chegou o dia da sua coroação, ele fez uma festa na qual gastou 20 milhões de dólares. Ele deixou o país endividado por 10 anos só para a coroação dele. Agora imagine, se não é coisa de profeta, isso é coisa de rei. O Jeoás era um rei poderoso. O problema do poder é o seguinte, a inspiração não embriaga, a autoridade espiritual não embriaga, mas o poder embriaga. O poder embriaga o homem, e é muito fácil encontrar na história humana reis por causa do seu poder embriagados. Jeoás era poderoso, mas ele se embriagou um pouco com o poder. Outra coisa que a Bíblia fala sobre Jeoás é que ele era guerreiro. Essa questão de ser guerreiro também é muito importante, é bom ser guerreiro, mas é bom também ter muito cuidado e sabedoria para saber que guerra se vai fazer. Pois não é que o rei Jeoás fazia guerra com qualquer um, isso não é muito bom. Tem gente que usa seu poder de guerrear para os irmãos, tem gente que usa seu poder de guerrear dentro da própria família, isso é mais para rei do que para profeta. Então o Jeoás guerreou. O Jeoás ganhou 3 vitórias contra o Ben-Hadad, que era o rei da Síria. Ótimo, é muito bom guerrear contra os sírios, é muito bom ganhar a guerra contra os sírios. Mas depois disto, o Jeoás foi fazer uma guerra, sabe contra quem? Contra o Amazias. E quem era o Amazias? O Amazias era o rei de Judá. Gente, o rei de Judá era o reino irmão, reino de Israel, veio de Davi. O reino de Judá veio de Davi também. Pois este é um problema que os reis têm. Os profetas não têm esse problema. Os profetas não têm esse problema, mas os reis têm. Essa é a questão de combater a sua própria família, de combater os seus próprios irmãos, de combater a sua própria igreja, de combater o seu próprio povo. Isso não é coisa de profeta, isso é coisa de rei. Então o Jeoás tinha essas qualidades. Agora, a última coisa que o Jeoás fez na vida, foi visitar o profeta quando estava morrendo. Você sabe que foi a coisa mais importante que ele fez na vida? E alguns reis que não estão tendo sucesso no mundo é porque se esquecem dos profetas. Alguns reis que não conseguem ter vitória no mundo é porque só por serem reis acham que não dependem dos profetas.
Mas o equilíbrio, a maturidade e as vitórias de Israel não vieram por causa dos reis, vieram por causa dos profetas. Vieram por causa dos profetas, não vieram por causa dos poderosos com coroa, vieram por causa daqueles que, humilhados diante de Deus, podiam dizer: vai chover, e não vai chover. Porque o rei sabe pela meteorologia quando vai chover, mas o profeta sabe pela comunhão com Deus se vai chover ou se não vai chover. Quem pode esta noite glorificar o Senhor? Bom, já vimos um pouquinho sobre o rei. Agora vamos dar uma vasculhada no profeta. O profeta se chama Eliseu. Não era poderoso, não era um guerreiro ao estilo do rei, ao estilo de Jeoás. Mas tem uma coisa, o que o rei nunca fez, o profeta fez a vida inteira. Milagres, milagres. Milagres está mais para profeta do que para rei. E o Jeoás morreu sem ter passado um milagre pela vida dele. E o Eliseu, enquanto viveu, era só milagre na sua vida. Mas por que aconteceram milagres na vida do profeta Eliseu? Primeiro, o primeiro que nós observamos na vida do Eliseu é que ele era um homem de renúncia. Ele estava cuidando de 12 juntas de bois. E o Elias passou e deu oportunidade para ele de acompanhá-lo. Ele não discutiu, deixou as 12 juntas de bois, foi seguir a Elias. Essa é a diferença. Os reis não gostam de renunciar. Os reis não gostam de abrir mão do poder. Os poderosos não querem perder o trono. Os profetas não têm nada que perder, porque eles não se incomodam com o que tem aqui embaixo. A coroa deles está lá em cima, o trono deles está lá em cima, o reino deles está lá em cima, o fundamento deles está lá em cima, o tesouro deles está lá em cima, o Deus deles está lá em cima, as vitórias deles vêm de cima, o sucesso deles vem de cima, a comunhão deles com Deus está lá em cima, a glória deles está lá em cima, a autoridade deles vem de cima, a inspiração deles vem de cima, as vitórias deles vêm de cima. Então, não tenha preocupação de ser o rei, procure ser um profeta, porque o futuro deste mundo não vai depender dos reis, vai depender dos profetas. O que vai acontecer daqui até a volta de Jesus não vai passar pelo palácio dos reis, vai passar pelos quartos dos profetas, vai passar pela boca dos profetas. A mão do rei que decreta não tem autoridade da boca do profeta que fala. Aplauda ao Senhor com alegria nesta noite. O Eliseu renunciou. E eu vou seguir este Elias. Depois a gente estuda as coisas e foi seguindo Elias. E era milagre agora. E era milagre depois. Muitas pessoas gostam de lembrar o que aconteceu com Eliseu. Que no arrebatamento, na trasladação de Elias, a capa desceu. E ele pegou a capa. E algumas pessoas pensam que a história da capa começou ali. Não começou ali. A história da capa é antiga. No dia que Elias se encontrou com Eliseu, no primeiro dia, no primeiro encontro, Elias pegou a capa dele e cobriu Eliseu ali por um momento. Então o Eliseu já conhecia a capa do Elias. O Eliseu já sabia que era Elias. E esta é a questão. A capa dos reis não cobre ninguém, mas a capa do profeta cobre com bênçãos, cobre com alegria, cobre com inspiração, cobre com revelação, cobre com milagres, cobre com autoridade. A capa dos profetas é a capa que está fazendo sucesso no mundo. O Eliseu encontrou-se com várias situações difíceis e atravessou todas elas. Eliseu se encontrou com uma senhora que era estéril e ele recebeu de Deus outro dia, disse: a senhora vai ficar grávida, a senhora vai ter uma criança, e simplesmente aconteceu. No outro ano, no momento predito, a senhora então teve a sua criança. Essa mesma senhora, mais tarde, quando o garoto já estava crescido, o menino morreu e ela foi atrás dele e disse: não tem problema, se Deus abre uma madre, ressuscita um filho. Então Deus fez o segundo milagre na vida daquela senhora. Outro dia, Eliseu encontrou uma viúva que estava devendo a todo mundo e não tinha com o que pagar, não tinha nem o que comer em casa. Eliseu disse: não tem problema, tem um pouquinho de azeite? Tem. Se tiver um pouquinho de azeite. Essa é a questão. Os reis gostam de ter celeiros abastecidos. Os profetas se contentam com um pouquinho de azeite. Bendito seja o nome do Senhor.
Para os reis, eles têm que olhar o tesouro e ver, isso aqui é minha fortuna. Os reis olham para baixo e dizem, isto é minha fortuna. Os profetas olham para cima e dizem, este é o meu Deus. E aí vai fazendo a diferença entre os reis e os profetas. Agora o Eliseu encontrou outras situações, e não precisamos mencionar mais aqui, mas nós conhecemos a história. A história de Eliseu é uma história muito bonita. Agora, a última coisa que aconteceu com Eliseu, antes de morrer, foi exatamente isso. Agora, por favor, venha ao texto comigo, por bondade. Se você não fechou a Bíblia, vai ser quase necessário, mas pelo menos muito importante, se você manter a sua Bíblia. Quantos tem Bíblia, pode dizer amém. Quando tem a Bíblia aberta em 2 Reis, digo aleluia. Verso 14. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Vamos orar juntos, igreja. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Há pessoas que acham que profeta não morre. Mas a Bíblia diz que todo mundo morre, profeta também morre. Agora, quando o profeta morre, prejuízo não é para ele, não. Prejuízo é para quem fica. Profeta não tem prejuízo quando morre. Quem tem prejuízo quando morre é o povo que perdeu um profeta. O Eliseu adoeceu. E aqui diz, o Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele. Eu vou pedir ao povo de Deus a gentileza, isso aqui é bonito demais. Vamos lá, gente. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele. Isso é que é profeta que se preza. Muitos falsos profetas vivem atrás do endereço do rei para ir visitá-lo no gabinete. Mas profeta que se preza não vai ao gabinete do rei. O rei desce para ir na casa dele. O profeta que se preza espera o rei vir descer à casa dele. Agora, algumas coisas interessantes. Se o Eliseu adoeceu, e sabe uma coisa... Eu estou doente, eu já sei, eu não tenho cura para a minha doença, pelo menos Deus não vai me curar e eu vou morrer. Então, antes de eu morrer, eu vou fazer uma visita ao rei, sabe? Eu vou fazer uma visita ao rei. Profeta não pensa assim. Antes de morrer, eu vou fazer uma visita ao rei, porque o profeta não ia perder o rei. Agora, o rei é que disse, eu tenho que visitar aquele homem, porque o rei é que ia perder o profeta. Quando um profeta morre, ele não perde o rei é que perde o profeta, porque neste balanço espiritual da história, quem está prevalecendo realmente é o profeta. E o grande e último ministério que Deus tem estabelecido para o seu povo, para esse tempo do fim, é exatamente esse, é o levantar de profetas de poder e de fogo, de unção e de autoridade, de inspiração e capacidade espiritual, e eles vão dirigir, eles vão governar a história nos seus momentos finais. E Deus está começando a dar esses profetas. E vai dar em quantidade para encher a terra. E se um dia faltar os reis, não vai fazer diferença. Mas que nunca faltem os profetas, para a glória e honra do nome do Senhor. Agora eu queria ir com você, por favor, à casa do rei. Vamos dar... Chega o cidadão e disse, rei... Jeoás, pois não, o senhor sabe quem está doente? Não, rapaz, quem está doente? O Eliseu. Pelo amor de Deus, não faça uma coisa. O Eliseu, olha, eu não simpatizo muito com ele é assim meio duro. Você sabe o que aconteceu com o general Naamã, ele foi muito grosseiro. É verdade que tudo ressuscitou bem. Tudo restou bem, mas ele é assim meio grosseiro. Agora, tem uma coisa, ele está doente. Você acha se a doença é grave? Olha, é gravíssima. Tudo indica que o Eliseu vai morrer. Disse, e agora o que é que eu vou fazer? E o pensamento que veio ao coração do rei foi o seguinte, antes que Eliseu morra, eu tenho que estar com o profeta. Aqui, por isso que eu disse aos irmãos que a coisa mais certa que Joás fez na vida foi visitar o profeta antes que ele morresse. Há muitas pessoas que sabem que o profeta existe. Há muitas pessoas que reconhecem o profeta, mas não estão incomodados, ou querem dar a impressão de que não existe profeta, ou querem dar a impressão de que o profeta não tem importância. Tem uma coisa, vai chegar um momento em que o rei vai ter que compreender e reconhecer que é ele que tem que vir ao profeta.
Então o rei disse, é o seguinte, vamos preparar a carruagem aí. Aparelho aí, chama o ministro do interior, o ministro da saúde não adianta, que era mal sem cura, quer dizer, era para morrer, não adianta levar o ministro da saúde. Vamos levar o ministro do interior, vamos levar o ministro do exército, traz uma cavalaria boa e levar aquele cortejo. E o povo lá vai o rei. Onde vai o rei? Olha, pelo equipamento, pelo aparato, ele deve viajar para o exterior, mas não era. Pela curva que ele fez, pela ladeira que ele desceu, ele não ia para o exterior. Então, onde será que ele vai? Ele deve estar algum secretário de Estado muito importante, mas pelo endereço que ele ia seguir, não é. Aqui nesse bairrozinho não mora ninguém. Onde é que o rei vai? Onde é que o rei... Meu Deus, onde é que o rei vai? E a coisa está começando, as avenidas já não são mais avenidas, são ruas, as ruas já são ruelas, as ruelas estão ficando becos. Onde é que o rei vai? Tem que deixar os cavalos aqui, porque o carro não entra no beco. Onde é que o rei vai? O rei vai à casa de um profeta que está doente. Sabe por quê? Porque o profeta estava doente no corpo, mas tinha uma saúde tremenda na sua alma. Profetas podem adoecer no corpo, mas sua alma está viva, sua alma está sadia. Isto é a beleza. O rei tinha muita força física, mas o rei estava mais doente do que o profeta que estava moribundo. Se você entende isto, você pode dizer amém. Diz a Bíblia, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele. E o povo ainda está perguntando, aonde vai o rei? Aonde vai o rei? Aonde vai o rei? Um dia que o rei vai chegar. E daqui a pouco começaram a se confiar. Não acredito. Não é possível. O rei vai se rebaixar. Não é possível. O rei, será que o rei vai na casa do profeta? O rei vai na casa do profeta? Será? E o rei está andando, não tem outro jeito. Daqui a pouco chega. Não era uma casa de luxo. Eliseu, ele tinha alguns bens do passado. Agora, ele seguiu aquela linha de Elias. Seu bem maior era espiritual. Então, chega, bom dia, mas é o rei. O rei está aí, Eliseu. Muito bem, eu estou deitado fica. Diga ao rei que entra para falar comigo. Muito bem. Não me levantei para Naamã, vou me levantar para Jeoás. E ele entra, tá, dá um tamborete aí para sentar o rei. Ah, muito bem. Aqui não temos sofá de luxo, não. Senta aí, rei. Muito bem. E o rei chega e olha para Eliseu. Agora eu queria que você visse o rei, e no seu espírito, o rei Jeoás olhando para o Eliseu e ficou mudo. E alguém fala, rei. E olhando, o que se passou no coração de Jeoás? Só a eternidade vai revelar. A gente dá uma agulhadazinha, mas sem ter muita certeza. Só o que se passou. Eu estou pensando que o rei está olhando assim, mas que coisa. Por que eu não aproveitei mais esse profeta? Mas que trouxa que eu fui. O homem está morrendo agora. Por que eu não deixei ele me dar mais revelações de Deus? Mas que coisa. E o rei, fala, rei. E alguém cutucando aqui o rei. Fala, rei. E o rei perdeu as palavras. Deixa eu dizer uma coisa. Os reis, quando estão diante dos profetas, não tem o que dizer. Agora, os profetas nunca perdem a mensagem quando estão diante dos reis. Aleluia! Esse é o normal da história. Rei não tem o que dizer para profeta, mas profeta tem mensagem. Olha o João Batista falando para eles, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Olha o profeta dos profetas dizendo, vai dizer para essa raposa aí, vai dizer para ele que eu estou por aqui, vou ser morto, vou ressuscitar. É assim, profetas têm mensagem. E eu gostaria que esta tribuna, nesta noite, estivesse com amplificadores ligados para todos os palácios do mundo. Eu gostaria, não é vaidade não, mas eu gostaria que os reis deste mundo me escutassem esta noite, porque eu tenho uma mensagem para eles. A mensagem é a seguinte, reis deste mundo, a autoridade deste mundo, e eu incluo também autoridades eclesiásticas, que são mais reis do que profetas. A mensagem é a seguinte, reis, os profetas ainda existem e vão falar. Os profetas ainda existem e vão falar. Senhoras e senhores que vieram a este culto esta noite, estão sentados aqui, se preparem. Os profetas estão falando aqui e vão falar, e vai vir gente de todos os lugares para ouvir o profeta falar desta casa. Deus vai mandar os reis aqui para ouvir os profetas. Os profetas desta casa não vão sair pelo mundo atrás dos reis. Os reis sairão dos seus tronos para vir aqui, porque a mensagem está com o profeta. Aplauda ao Senhor com alegria. Rei, fala.
Rei, fala alguma coisa. Rei, fala. Quer dizer, aliás, outro sim. Isto é, fala, rei. E o rei não tinha mensagens. Eu vou dizer uma coisa que eu espero que você entenda pelo Espírito de Deus. O tempo dos reis acabou. Agora eu vou dizer outra coisa. O tempo dos profetas começou. O tempo das autoridades que só usam a sua autoridade, esse tempo está a terminar. Quem vai falar agora são os profetas. Quem vai falar agora é a boca de Deus, através de homens inspirados pelo Espírito Santo. Se você crê nisto, exalte, glorifique, magnifique o nome de Deus e diga comigo: chegou a hora dos profetas. E o rei estava olhando para o... O que é que você diz quando você encontra a pessoa doente? Eu vim trazer minhas condolências, não morreu ainda. Eu vim trazer minha solidariedade. O rei não se lembrou disso. Eliseu vim aqui pôr à disposição aqui os hospitais de Israel. O rei não se lembrou disso. Eliseu é o seguinte, está precisando de alguma coisa? O rei não se lembrou de nada, nada, nada e nada. Para não ficar mudo, ele disse: Deus tem misericórdia de mim. Eu estou num... Mas, cara, que coisa feia, ridícula. Não tenho nada para dizer para esse profeta. O que eu falo? Há muitos anos atrás, aconteceu um dia em que Elias foi trasladado ao céu. E no momento da trasladação de Elias, a testemunha que houve se chamava Eliseu. E Eliseu viu quando Elias subiu. E na hora que Eliseu subiu, as palavras de Eliseu foram estas. Palavras de Eliseu: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Agora a igreja, por favor, me responda. Quem foi que disse essas palavras? Outra vez, quem foi que disse? Pode falar bem forte. Quem disse? Eliseu disse. Fazia tempo que Eliseu dizia isto. Fazia muito tempo que Eliseu disse isto. Pois bem, alguém contou para Jeoás essa história. Disse: Jeoás, aconteceu assim, assim, assim e assim um dia com o profeta Elias. Pois não. E o sucessor de Elias é este Eliseu. Pois bem, o Jeoás, o rei de Israel, coroado, magnífico, poderoso, campeão de guerra, está ali em pé ou sentado naquele tamborete, olhando para o Eliseu, não tem o que dizer nada. Sabe o que foi que Deus pôs na boca de Jeoás? As palavras de Eliseu do passado. Eu quero dizer uma coisa aos profetas de Deus que estão espalhados pelo mundo. Podem falar, porque lá na frente os reis vão precisar das suas palavras. Podem falar, porque lá na frente os reis vão precisar das suas palavras. O rei Jeoás não tinha nada para dizer para Eliseu. Então ele disse aquilo que o próprio Eliseu tinha dito. E eu estou olhando para esses pregadores e pensando nos pregadores que estão nos ouvindo através da internet, e eu vou dar uma mensagem para eles. Pregadores! Os pregadores sinceros e comprometidos com Deus não estão pregando em vão. Eles não estão semeando no nada. Vai haver colheita! Vai haver colheita! Vai haver colheita! Vai haver colheita! Pregadores, preguem a unção do Espírito, porque vai haver colheita! Vai haver colheita, Mauro! Vai haver colheita! Vai haver colheita! Deus fez com que Eliseu colhesse antes de morrer. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora, me acompanhe no raciocínio paralelo. Quantas mães estão aqui presentes nesta noite? Eu quero pedir generosamente
As mães que estão aqui presentes, por um minutinho, por menos de um minuto, fique de pé, por favor. As mães. Ó, que lindo. Nosso aplauso às mães que estão aqui hoje. Gente, sabe que a presença das mães no culto é uma presença encantadora. Agora eu vou pedir permissão. Vai ser um pouquinho mais de um minuto, mas não chega a meia hora. Permaneça um instante. Eu tenho uma palavra de Deus para as senhoras mães. Principalmente para aquelas que têm filhos pequenos. Como se chama isto aqui? Só para as mães. Isto é parede, isto não é alicerce, não é nem é teto, isto é parede. Irmãs que estáis de pé e me ouvis agora, mães, existe no universo, no mundo espiritual, exatamente isto, só que é invisível. No universo, no mundo espiritual, existem paredes. Paredes. Então, o que acontece é o seguinte: um pregador chega e prega aqui, está pregando aqui. As pessoas ouvem, até muitas se esquecem, mas as palavras que ele fala vão para as paredes do universo. As senhoras são mães, e eu falo agora especificamente as que têm filhos pequenos. Muito cuidado com as palavras que as senhoras dizem para seus filhos pequenos, porque estas palavras, elas não se acabam, não se diluem no espaço, elas vão para as paredes do universo. Eu era pastor na Assembleia de Deus da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e uma senhora, um casal, esteve para conversar comigo. Já vou pedir que as mães se sentem. Eu vou pedir agora. Podem sentar-se. Muito obrigado. E aquele casal chegou chorando, e depois que ficou um pouquinho mais calma a situação, disse: o que foi, pastor? Disse o seguinte: o meu filho, o nosso filho está assim, assim, assim. Estava numa situação penosa. Uma situação tristíssima. Eu disse: mas como foi que tudo aconteceu? E eles contaram. Mas o Espírito me orientou a pedir para contar mais. E depois eu pedi licença àquela senhora e chamei o marido à parte. Disse: irmão, o senhor se lembra quando... Foi uma orientação de Deus. O senhor se lembra quando o seu filho era pequeno? Sim, pastor, claro, me lembro. A sua mãe, a sua esposa, como é? O senhor se lembra de algum momento? Sim, pastor, o senhor tocou num ponto que eu não gosto nem de lembrar. O que foi? A minha esposa gostava muito de dizer para o marido, para o meu filho, dizia assim: você não vai dar nada, você não vai nada, você é um traste, você é isso, você... E ela dizia coisas, no momento as mães compreendem, né? Naquele momento em que ela está cuidando da panela e que está muito atarefada, a criança chega e puxando ali, vai embora, você. E ela disse coisas, e uma vez ela disse: você vai ser um bandido. Aquelas palavras, você vai ser um bandido, elas foram para as paredes do universo. Agora escute o que eu vou lhe dizer. Quando você pronuncia uma palavra negativa, por exemplo, alguém diz para o seu amigo: eu detesto você, você é um moleque. Aquelas palavras vão para a parede do universo. Quando uma mãe diz para o seu filho: você é um bandido, uma criança pequenina, inocente, aquelas palavras vão para as paredes do universo. Na hora que elas chegam nas paredes do universo, o sujo designa um dos demônios dele e diz assim: olha, essa mãe acabou de profetizar que o filho dela vai ser um bandido. Cuide de fazer desse menino um bandido. Se não houver uma palavra para retirar aquela, se não houver um jejum para neutralizar aquilo, se não houver uma conversão para neutralizar aquilo, se não tiver um movimento espiritual, um dia aquele menino vai ser o bandido, porque a palavra foi solta na parede do universo, e as palavras que se põem nas paredes do universo, elas voltam. Aí você me pergunta: pastor, como é que o senhor sabe que as palavras que se põem nas paredes do universo voltam? Você não está acompanhando o que eu estou ministrando esta noite? O Eliseu disse, no dia que Elias foi trasladado, Eliseu disse: meu pai, Carlos dos seus cavaleiros. E quando ele pronunciou, as palavras foram para as paredes do universo. Na hora de ele morrer, porque a Bíblia diz que esse dia ele morreu, Deus disse: agora volta aquelas palavras, voltem, porque elas estavam guardadas em memória, voltem e sejam repetidas pelo rei Joás, porque as palavras de um profeta não podem ser perdidas.
Agora vou me dirigir outra vez às mães, às mesmas mães, e vou dizer o seguinte: aproveite a oportunidade desta ideia e diga para o seu filho: meu filho, você vai ser um grande homem de Deus. Minha filha, você vai ser uma cantora tão especial quanto fulana, essas que estão aí. Muito bem. Diga: mas pastor, por que eu vou dizer? Porque na hora que você disser: meu filho, você vai ser um homem de Deus, aquela palavra que você disse vai para as paredes do universo. Como é uma palavra positiva, aí Deus destaca, diz: alô, você aqui, diz, cuide de ajudar a cumprir esta palavra, porque aquele menino vai ser o homem de Deus. Semeia palavras de vida, porque a vida vai acontecer. Semeia palavras de felicidade, porque a felicidade vai acontecer. Quantos entendem isto? No nome de Jesus, podem dizer amém? Uma pessoa, numa festividade aqui nesta igreja, foram separadas várias pessoas para o ministério. E um pastor, chegou para um jovem evangelista e pega na mão dele e diz assim: meu filho, eu estou feliz porque você foi separado hoje evangelista. Olha, em nome de Jesus declaro, você vai na mesma linha de Billy Graham. Olha, irmãos, uma palavra dessa vai, sabe para onde? Para as paredes do universo. Ele disse: é o seguinte, eu tenho que destacar hoje. Aí depois, olha, faz desse bolso um Billy Graham, porque existe essa palavra na parede do universo. Se você quiser, aproveita! Esta noite, prepare-se para semear palavras bonitas. Quantas vezes o apóstolo Uriel, o pastor desta igreja, tem chegado a esta tribuna e tem dito palavras, há 3 anos ele dizia palavras que pareciam impossíveis de se cumprir, mas elas não foram para a fossa, nem para o fosso, nem para o poço, elas foram para as paredes do universo, e Deus está dizendo: vai cumprir, 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 vai cumprir. Não fale da sua boca nada. Pega a inspiração do Espírito e profetiza, porque Deus vai fazer com que as paredes do universo guardem esta palavra. Vamos estar de pé por um minutinho em nome de Jesus. Vamos ter uma oportunidade agora de abençoar muita gente. De 2 a 2 nesta casa, por favor, de 2 a 2, prepare a melhor palavra que você tiver. Pastor, como é que eu faço? Faz o seguinte: há palavras que você gostaria de ouvir, diga para alguém. Diga, por exemplo: olha, você adoradora, você vai ser conhecida no mundo inteiro. Você, minha filha, vai ser uma grande cantora. Olha, você vai ser um pregador tremendo. Começa! Vamos esta noite bloquear as intenções do diabo e vamos deixar que Deus receba o que você está falando. Está indo para as paredes do universo. Deixa eu aproveitar e dizer uma aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro agora: os continentes da terra te conhecerão, te ouvirão e serão abençoadas por ti. Agora que você disse para uma pessoa, vire e diga para outra. As palavras que Eliseu disse, elas voltaram. As nossas vão voltar. Porque se a palavra é do Senhor, ela não voltará vazia. Antes fará o que Ele apraz. O que Ele apraz. O que Ele apraz. Nada de ciúme. Não tem lugar para ciúme, não. Desejo. Olha, é o seguinte. Você é um homem bem sucedido. Escuta aí, você é um empresário. Quantas lojas você tem? Tem 4. Então aperta a mão desse homem e diz: olha, irmão, eu desejo que você tenha mais lojas do que eu. Aí vai para o universo e você vai tendo cada vez mais para ele poder ter mais do que você. Aleluia! Foi isso que Deus ensinou-nos na visita de Joás ao rei de Israel. Podem sentar, queridos. O que essa história nos ensina? Que o que nós falamos hoje tem repercussão eterna. O que essa história nos ensina? Que nós temos testemunhas invisíveis no mundo espiritual. Não fale coisa boba, não. Nunca abra sua boca para dizer nada mal contra alguém, porque vai para lá e um dia pode voltar contra você mesmo. Diga coisa boa.
E na hora que Jeoás estava diante do Eliseu, olhando, ai meu Deus, está morrendo, o que é que eu faço? O que é que eu digo? Me dá uma palavrinha, você trouxe o CD? Não, Jeoás não era tempo de CD. Você tem uma palavra? Não, eu não fiz discurso, o que é que eu falo? Aí ele disse, fala o que já está escrito nas paredes do universo. Fala o que já foi falado. Meu pai, Carlos dizia aos seus cavaleiros. Essa história é muito bonita na Bíblia Sagrada. Ela tem lições muito lindas. Tem uma coisa que ela nos ensina e nós vamos aproveitar, vamos pegar. É a seguinte, é que é possível ao homem começar bem e terminar bem. Não é porque Eliseu estava doente que significava que ele não tinha mais a bênção de Deus. E agora eu vou dirigir uma palavra às pessoas que eventualmente estão doentes, ou alguém que está desconfiado que falta menos de 20 anos para ir morar lá naquela outra casa, naquela outra região. Se você acha que já está perto do tempo do fim, deixa eu dizer uma coisa. É possível começar bem e terminar bem. Foi isso que Deus ensinou para Eliseu. Tu estás perto de morrer, mas meu filho, dorme tranquilo, morre em paz. As palavras que o rei está dizendo foram as palavras com que tu iniciaste o teu ministério. Ou seja, para mim tu continuas o mesmo. Você não mudou, a mesma unção, a mesma inspiração. Isto nos ensina a nós, obreiros, a importância e a necessidade de sermos fiéis à nossa chamada, de sermos fiéis ao nosso compromisso. Deus, nada pode aviltar a nossa vida, nada pode quebrar a nossa fidelidade. Se Eliseu tivesse se desviado da rota, ele não teria ouvido aquilo que ouviu perto da sua morte. Se você se mantém fiel, você não aguentou até aqui, você não foi fiel até aqui, então vamos continuar andando, porque as palavras estão escritas nas paredes do universo e nós temos que terminar com a mesma graça com que nós começamos. Quem pode glorificar esta noite o nome do Senhor? Agora, por espécie, ainda tem Bíblia aberta? Tem? Só para quem está com a Bíblia aberta, verso 15. Verso 15. O Eliseu, agora completem bem bonito, igreja, por favor. Eliseu estava doente. Ele estava para morrer. Então existe uma palavra na língua portuguesa para quem está bem doente, perto de morrer. Chama-se moribundo. Então Eliseu estava moribundo. Então você olha, está quase defunto, mas está vivo. Está morrendo. Não sei qual era a doença dele e nem quero perguntar isso a Deus. Se fosse muito claro de se saber, já estaria aqui. Deixa para lá. Agora escute o verso 15. E Eliseu lhe disse, Eliseu falou para o rei, olha só. E Eliseu vira-se para o rei, Eliseu está deitado ali. Ai. Jeoás, rei, se pronto, Eliseu, fala por favor, porque antes que tu, quer dizer, não, eu vim te ouvir. Ok. E o Eliseu disse, toma um arco e flechas. Não pense que isto aqui é uma conversa de índios. E são armas realmente do tempo primitivo. São armas. A Bíblia inteira fala de arco e fala de flechas. Agora, atente bem para esse detalhe. O Eliseu está deitado, morrendo, e diz, rei, toma um arco e toma flechas. Se você ler a Bíblia e correr, você não pega o que Deus tem aqui. Mas se você parar, você agarra. Vamos pegar alguma coisa aqui, querido Paulo? Lê aí como é que está escrito. Eliseu disse para o rei, toma um arco e flecha. Deu certo, perfeitamente. Sabe o que quer dizer isso? Eliseu estava moribundo, Eliseu estava morrendo, Eliseu estava no fim, mas ele conservava o espírito de guerreiro. Eliseu não perdeu o espírito de guerreiro. Sabe, as pessoas que desistem são consideradas frouxas, e ouça o que a Bíblia diz a respeito de quem desiste. Se o justo recuar, a minha alma não tem prazer nele, porque o justo verá a fé. Nesta noite Deus está dizendo para você, meu filho, fica firme, 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 fica firme. Não desista, não desista. A palavra de ordem é esta, não desista. Não há nada que tire o verdadeiro profeta da sua rota. Não há nada que afaste o verdadeiro profeta do seu caminho. O Eliseu estava a dizer, rei,
Está me escutando? Estou escutando bem. Tomam arco e flechas. O que é que Eliseu queria dizer? É o seguinte: o soldado vai morrer, mas a guerra continua, mas a guerra continua, mas a guerra continua. Aleluia! O soldado Eliseu vai morrer, mas a guerra continua. Espírito de guerra. Eu queria pedir que sobre eles a igreja ficasse em pé, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, diante do Senhor Jesus, cumprir um propósito que veio agora. Eu ministro sobre os irmãos nesta noite aquele espírito que havia em Eliseu. Sejam guerreiros até a última hora. Robson, por favor, querido. Por favor. Está acompanhando a mensagem? Está vendo o Eliseu deitado? Não, toma aqui, por favor. Está vendo o Eliseu deitado? O quadro está bem claro, né? Xaralamarraço. Espírito de guerreiro. Tu não nasceste para ser um desertor. Guerra! O rabacaxiandarala. Receba o espírito de guerra. Receba o espírito de guerra. Isabelle, pouco importa se alguém não aprecia o que você faz. Pouco importa se alguém não simpatiza com o que você faz. Deus te fez guerreira e guerreira serás até o dia do arrebatamento. Receba o espírito de guerra. Obreiros, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebam agora o espírito de guerreiros. Guerreiros, 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 guerreiros. Guerreiros, ninguém vai desistir dessa luta. Igreja, fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada irmão e cada irmã que está aqui. Eu estou falando com você que foi envenenado para desanimar. Eu estou falando com você que recebeu um telefonema para desanimar. Eu estou falando para você, olha para Eliseu na cama, no leito de morte, falando em guerra, falando em guerra. O soldado vai morrer, mas a guerra continua. Povo de, alô, Cristo vencedor, receba o espírito de guerreiro. Alô, irmãos, receba o espírito de guerreiro, receba o espírito de guerreiro, receba o espírito de... Toma o arco e toma a flecha. Toma o arco e toma a flecha. A guerra continua. A guerra continua. A guerra continua. A guerra continua. E nós iremos vencer. Como cantou o pastor Rusto nesta noite. Eu ainda estava no ventre e tu me fizeste o vencedor. Levante, por favor, sua mão direita e diga: Senhor, com tua ajuda, nunca deixarei de ser guerreiro. Agora levante a outra mão e diga: com tua ajuda, sempre serei um vencedor. Agora, com essas duas mãos levantadas, aplauda o melhor que você puder. Aleluia. Quero sentar-se no nome. Espírito de guerra. Agora, eu queria pedir que você olhasse o verso 15, de novo. E Eliseu lhe disse, toda igreja que tem Bíblia aberta, diga o que Eliseu disse. E Eliseu lhe disse, gostei, quem é aquele microfone ambulante ali? Toma um arco e flecha. Agora olha o restante do versículo. Essa beleza desse versículo a gente não pode deixar passar. E tomou um arco e flechas. O Eliseu está morrendo. Irmão, quem está morrendo não tem jeito para ficar dando ordem, não. Você está morrendo, me acorde, me dá uma injeção, ora por mim, tem compaixão de mim. Que compaixão de mim? Ei, toma o arco. Eliseu morrendo está dando as ordens. Eu quero considerar a palavra morte agora como fim. É uma parábola, é um símbolo. A palavra morte como fim. E agora eu quero lembrar da igreja. Eu vejo Eliseu, a igreja não vai morrer, mas ela terá o seu fim aqui na terra. E assim como chegou o fim do tempo de Eliseu, chegará o tempo do fim da igreja. No fim de Eliseu, ele estava com o espírito guerreiro. A igreja, nos seus últimos dias, ela tem que guerrear. E vou dizer uma coisa, se você está pensando que é bom procurar uma outra igreja onde a guerra seja menor, igrejas do tempo do fim, onde não existem guerras são suspeitas. Nossa característica é esta, somos filhos do general, Senhor dos Exércitos, e nossa missão é guerrear para vencer e ser heróis da casa de Deus. Mas ouça uma coisa mais. Eliseu é quem dá as ordens.
O rei está... Eu vou imaginar que o rei está em pé para escutar. Ele está meio assim, curvado para escutar. Como é que é o negócio? Ok. Eu vou imaginar o rei em pé e o Eliseu deitado. Isso é razoável. Pode ter sido assim. O rei está em pé e o Eliseu deitado. Escuta aqui. Eliseu deitado tem mais autoridade do que o rei em pé. O Eliseu deitado tem mais autoridade que... Tem outra coisa. O normal é que o rei vai dar as ordens. Olha, o rei chegou, o rei vai dar as ordens, vai ser assim, assim. Irmãos, o rei não falou uma palavra, a não ser aquelas que não eram palavras dele. O rei foi tomado por um espírito sagrado de mudez, bendita mudez do rei. E Eliseu começou a dar as ordens, morrendo dando ordens. Sabe o que quer dizer isso? Que a autoridade da igreja acontecerá, prevalecerá até o último dia. Isso quer dizer que os verdadeiros profetas vão ser conservados com a marca da autoridade. Então, o Eliseu dava as ordens e o rei obedecia. Agora, veja só, o Eliseu fala, toma o arco. E o rei pegou o arco. Toma a flecha. O rei pegou a flecha. Coisa bonita, né? O rei parecia o servo de Eliseu. Esse é o fim dos reis. Eu profetizo isto. O fim dos reis será este. Serão servos dos profetas. O fim dos reis será este, serão servos dos profetas, porque a autoridade final repousará. Aleluia! Ok, vamos lá. Agora passa o verso 16. E você pensa que o Eliseu está cansado? Nada, ele até foi renovado ali. E então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. Eu precisava, por especial gentileza, de um voluntário aqui. Quem aqui pode ser o voluntário aqui? Quem pode ser o voluntário aí? Alô? Qual que é? Quem? Ok, pode ser. Vem, os dois. Ok, vem, minha querida. É voluntário. Agora, um de vocês vai prestar o Eliseu e outro vai prestar o rei. E eu não vou discutir, vocês resolvem quem vai ser. Mas pela ordem, você vai ser vai ser o Eliseu. Ok, então você é o rei. Tá bom, então é o seguinte, o Eliseu diz assim, toma um arco e flechas. Então pega o microfone desse, que é o arco, meu querido. Pega o microfone desse, eles vão ligar. Ei, não dá. Arranja outro voluntário, por favor. Arranja um aí que possa. Esse rei aqui está igual ao outro. Um outro voluntário, por favor. Isso. Tu fica direito aí, viu? Fica quieto. Tu fica quieto aí. Não serve. Outro, por favor. Gente, por favor. Aqui um. Vem, Valmir. Você você já jurou para tua esposa que não cai, então vem. Já tem um aqui, maravilha. Okay. Pega o arco aí. Já pegou o arco. Agora pega com a outra mão, pega a flecha. Ok. Então o rei está aqui. Ele é o Eliseu, está. Okay. Escuta aqui. Aí o Eliseu disse assim: põe a tua mão sobre o arco. Então, agora, isso aqui é a flecha. Põe a tua mão sobre o arco. Então, põe a mão sobre o arco. Isso aqui é extremamente... Põe a outra mão aqui sobre o arco. Põe essa mão aqui em cima do arco. Ok? Está todo mundo vendo. Põe a tua mão sobre o arco. O rei de Israel, a maior autoridade de Israel, o rei coroado, dinastia de Deus na terra. Está ali o rei Jeoás com o arco na mão e a mão sobre o arco. Agora escute o que a Bíblia diz. E disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E você diz, agora o rei vai atirar. É só atirar. Não, senhor. Olha o que a Bíblia diz. E Eliseu veio, tá doente, né? Tá moribundo, mas está vivo. Ok. E Eliseu veio e pôs a mão dele sobre a mão do rei. Segura aí. Eu quero pedir que a igreja do Senhor atente para o que está acontecendo ali. Onde está a mão do rei? Em cima do arco. E em cima da mão do rei está que mão? Ouça-me. A última mão que o mundo verá não será do rei, será do profeta. Tem mais coisas que Deus está dizendo. A mão dos reis não vai ganhar as guerras. A mão dos reis só ganha as guerras quando sobre elas estiver a mão de um profeta.
Alguns dos senhores não estavam aqui na terça-feira. Deixa esse quadro só um minutinho, por favor. Alguns dos senhores não estavam na terça-feira. Pastor André, nosso missionário, chegou na Inglaterra na véspera daquele atentado terrorista em Londres. Cansado de viagem, foi deitar-se. O Espírito acordou, foi orar, orou por 2 horas. O Espírito disse: intercede por esta nação. Ele intercedeu, até que teve paz. Na manhã seguinte, houve o que aconteceu. E como se sabe, não houve a totalidade do que aconteceu. Deus deixou acontecer só o mínimo que podia. E em seguida, ele, um tempo depois, uma semana depois, ele estendeu suas mãos sobre uma garagem de uma estação do metrô e repreendeu inimigos. E o senhor sabe o que aconteceu? As bombas não detonaram. Sabe o que quer dizer? Não é a mão do rei que vai conduzir o mundo daqui para frente, não. É a mão dos profetas. Não é a mão dos reis que vai conduzir o mundo, não. É a mão dos profetas. É a mão dos profetas. Então, obreiro, santifica a tua mão, porque mão de profeta vai governar o mundo. Mão de profeta vai governar o mundo. Oh, glória a Deus. Quero que você dispõe a mão sobre o arco. Agora, olha, esta cabeça de rei está coroada. Esta roupa de rei é luxuosíssima. Esta mão de rei tem anel real, até para fazer, como um carimbo naquele tempo. Mas tem uma coisa: o poder secular está na mão do rei, a autoridade de Deus está na mão do profeta. Quantas pessoas, neste exato momento, querem ter uma bênção extra de Deus através de uma declaração do apóstolo Uriel de Jesus? A mensagem eu terminarei com mais 5 minutos, mas eu paro aqui para perguntar se há alguém que gostaria de receber uma bênção extra, não da mão do rei. Você já foi muito abençoado pelo rei e você não teve vitória. Experimente agora a mão do profeta. Experimente agora a mão do profeta. Experimente a mão do profeta. Quantos gostariam esta noite de receber uma bênção extra através de uma ministração do apóstolo Uriel, do profeta principal? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero conduzir a mensagem no caminho que Deus está. Agora eu vou lhes revelar o segredo. Todo ódio levantado pelo sujo, toda aquela coisa vergonhosa e triste, impiedosa e má, tudo aquilo aconteceu porque lá no casebre dele, ele é obrigado a reconhecer a autoridade da mão de um profeta. A orientação que tenho de Deus é de pedir somente um favor aos irmãos. Estenda a sua mão agora, por favor. E eu paro agora neste momento, depois voltarei para o encerramento, mas paro neste momento para que aconteça algo especial. Você está crendo nesta mensagem? Você está entendendo esse texto bíblico? Você quer a bênção do rei? Ou você quer a bênção do profeta? Quantos querem a bênção do rei? Já passou. Lá no Rio de Janeiro se diz, já era. Quantos querem a bênção do profeta? Que é a bênção de Deus? Muito bem. Então, por favor, eu inclusive, todos nós seremos receptáculos agora de uma bênção extra. Apóstolo Uriel, a vez é sua.